Mais uma noite nós estamos aqui na presença do Senhor e hoje é uma data especial, né? Uma data especial porque nós estamos comemorando, né? Em festa. E assim, é muito bom, né? Festejar. Né? Como é bom a gente regozijar e ser grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Né? 17 anos, assim, com certeza com muitas lutas, mas que muitas vidas foram alcançadas, que muitas pessoas foram curadas, que muitas pessoas foram restauradas, libertas. Então, motivo não falta para a gente agradecer a Deus. Né? E o tema da ministração de hoje, se a irmã quiser colocar, eu queria hoje compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor me deu uns dias atrás, que é vivendo na dependência da graça de Deus. Né? Nós sabemos que viver é muito complicado. Né? Nós que estamos aqui, passamos aqui na terra, nós sabemos que viver aqui é complicado. Né? Jesus já tinha alertado que aqui nós passaríamos por aflições, mas para a gente ter bom ânimo, que a gente ia vencer. Mas para viver aqui, ela se torna uma vida mais fácil possível quando nós alcançamos essa vivência na dependência da graça de Deus. E eu queria convidar vocês para nós abrirmos a palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo falando. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que esse se desviasse de mim. E ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, na perseguição, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu estou forte. Que palavra, né, poderosa que o apóstolo Paulo fala. Interessante que ele aqui estava falando da vida dele. O que o apóstolo Paulo estava dizendo nessa palavra? Ele estava dizendo assim, Deus, o Senhor permitiu um espinho na minha carne. O que era esse espinho na carne de Paulo? Era um problema muito grande, que incomodava ele, que tirava a paz dele, que deixava ele com alguma dor na alma. Nós não sabemos que situação era essa que ele vivia. Mas é interessante que ele fala assim, que ele pediu para Deus tirar o espinho na carne. Deus, tira esse espinho que está doendo, né? Muda essa situação. E a resposta de Deus para ele, por 3 vezes, foi, Paulo, a minha graça te basta. Paulo, a minha graça te basta. Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí ele termina aqui dizendo, né? Porque quando eu estou fraco, então eu estou forte. Parece até uma situação, né, complicada. Como eu estou fraca, eu estou forte, que situação é essa? E falando, queridos, sobre graça, eu fiquei pensando, que graça poderosa é essa para nos bastar diante de qualquer aflição da vida? Você já parou para pensar que graça é essa que pode bastar na nossa vida contra qualquer espinho na nossa carne? Contra qualquer luta, contra qualquer adversidade? Que graça é essa? Que quando eu estou fraco, sem força nenhuma, com dor, ela me faz forte e me faz continuar. Que graça é essa? E, queridos, é sobre essa graça que eu quero compartilhar com vocês essa noite. Sobre a graça que Paulo fala, que nos dá força na fraqueza. Sobre a graça que permite a gente caminhar, ainda que o espinho na nossa carne, ele não seja tirado, ele continue na nossa carne. Essa, queridos, é a graça do Senhor. E quando eu fui conceituar a graça, eu vi um monte de conceito na Bíblia, seguindo a palavra do Senhor, as pessoas dando conceito para a palavra graça. E eu procurei um conceito que eu compreendi, que me chega mais perto daquilo que a graça de Deus é. Porque, irmãos, para falar a verdade, quando eu fiquei pensando na graça de Deus, eu não consegui encontrar palavras. Que graça tão poderosa é essa, que é até difícil de dar um conceito para ela. Mas aí, simplificando, eu consigo entender a graça de Deus como um veículo, que permite que eu, pecadora, que eu que não mereço nada, alcance as bênçãos de Deus. Porque, queridos, nós sabemos que Deus é justo.
Deus é justo. Nele existe a justiça. E de um lado de um Deus justo, temos nós, pecadores. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, se eu peco, eu mereço o quê? Morrer. Então, por justiça, o que Deus tinha que me dar? A morte. A morte. E o que é graça? O graça é quando eu mereço morrer, quando eu não mereço nada de bom. E Deus muda a minha história e Ele me dá a vida. No lugar da morte, Ele me dá a vida. E Ele traz para a minha vida bênçãos das quais eu não mereço. Bênçãos das quais eu não sou digna. Aí o nome disso é graça. É o que me possibilita alcançar as coisas de Deus, mesmo sendo pecador, pequena e fraca. Essa graça vem e me torna forte. Essa é a graça, queridos. É sobre essa graça que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Passando aqui mais um slide. Então, eu pensei, queridos, nas nossas maiores buscas enquanto ser humano. Quem aqui quer ser feliz? Muito feliz. Todo mundo. Eu quero, né? A gente quer ser feliz, né? Quem aqui quer ser pleno, dizer, nossa, alcancei a plenitude, estou cheia, estou com o coração satisfeito. Eu quero ser plena. Às vezes a gente fica vazinho, né? Faltando alguma coisa, mas não é isso que a gente quer ser pleno. Quem aqui quer entender e cumprir o propósito de Deus na sua vida aqui na terra? Então, eu listei aqui 3 grandes buscas do ser humano. Primeiro, a gente quer ser feliz. Tenho certeza que essa palavra se encaixa para todo mundo aqui, porque inclusive eu, todos, né? Até as crianças pequenininhas, todos nós queremos ser felizes. Nós queremos ser felizes. Todos nós queremos ser plenos, estar satisfeitos. Que é plenitude, satisfação. E todos nós queremos cumprir o propósito da nossa vida. Que coisa mais difícil, queridos, quando existem pessoas que não sabem por que elas nasceram, não entendem por que Deus escolheu, não entende nem por que está sentado aqui. Eu acredito que você não é uma delas, mas se você está sentado aqui hoje e não sabe nem por que está aqui, eu peço ao Senhor que você saia daqui diferente, entendendo o propósito de Deus para você, porque todos nós queremos entender esse propósito, todos nós queremos, né, buscar esse propósito e viver esse propósito. E o que acontece, né? Acontece que, às vezes, a gente não está feliz. Tem dia que a gente não está feliz. Pior, queridos, tem pessoas que elas vivem infelizes por anos, meses. Tem vez que a gente não está pleno. Quem aqui ficou satisfeito todo o tempo, desde pequenininho, nunca viveu um dia de satisfação? Todos nós temos momentos de muita insatisfação. Achando que as coisas não vão acontecer, achando que as coisas não vão dar certo. Quantas vezes nós nos pegamos questionando ao Senhor qual o propósito dele para a gente? Senhor, qual o seu propósito para mim enquanto família? Senhor, qual o seu propósito para mim no meu ministério? Se você hoje é parte da Igreja Bíblica em Guaratinguetá, se você ainda não descobriu, acredite, Deus tem um propósito para a sua vida neste lugar. E é um propósito muito mais do que você vir aos domingos, assentar aqui no culto e depois ir embora para casa muito feliz porque Deus falou com você. Existem propósitos maiores de Deus, que Deus quer que você descubra mais do que isso, que você cumpra, né? Porque de nada adianta eu entender aquilo que Deus tem para a minha vida, se eu não exercitar, se eu não cumprir. Então é isso que Deus tem. Deus quer, queridos, o desejo de Deus é que nós sejamos felizes. O desejo de Deus é que nós sejamos plenos. O desejo de Deus é que nós, queridos, cumprimos nosso propósito. E isso não quer dizer que a nossa carne vai ser livre de espinhos, né? Que nós não vamos passar por aflições, que nós não vamos passar por dificuldades. E como que eu vou ser feliz, pastora? Com espinho na carne? Como que eu vou ser plena passando luta? Aí, queridos, a resposta é só uma palavra, que nós não podemos nunca mais nos esquecer dela. Essa palavra chama graça. A graça de Deus, ela é bastante forte, suficiente, para que a gente alcance a felicidade, alcance a plenitude, cumpra o propósito de Deus, ainda no meio das situações adversas, ainda no meio das dificuldades. É só na graça do Senhor. É algo, queridos, totalmente sobrenatural, totalmente espiritual para a gente entender. E eu fiquei pensando que, às vezes, nós somos iludidos, né? Porque quando a gente não consegue ser feliz, a gente não consegue ser pleno, a gente fica mal.
E às vezes nós temos algumas ilusões, que eu já tive alguns momentos da minha vida, algumas ilusões. A gente começa a procurar a felicidade e essa satisfação em algumas coisas, e a gente se ilude. Então, eu fiz aqui um exemplo da ilusão. Quais são as ilusões que, às vezes, vêm para a nossa vida querendo substituir a graça de Deus? E a gente pega essa ilusão e fala assim para essa ilusão: ilusão, você vai poder me fazer feliz. Você vai me fazer realizado, tenho certeza. E a gente traz essa ilusão para que ela substitua a graça. E aí a gente faz o quê? A gente fracassa. E a gente fica infeliz e derrotado, porque a ilusão, ela não vai jamais nos proporcionar felicidade, plenitude e cumprir nosso propósito. E eu listei aqui algumas ilusões que elas vêm para a nossa vida para tentar substituir a graça. E se nós não estivermos atentos, nós vamos dar vazão a essas ilusões. Primeira ilusão é a ilusão do dinheiro e das coisas materiais. Se tem uma coisa que nós gostamos, todo mundo gosta, que eu sei, é de dinheiro. Todo mundo gosta de dinheiro. Já viu pessoa triste recebendo o pagamento? Não, né? Passa o cartão, sorri. Você já não viu gente sorrindo sozinho no caixa eletrônico? Eu já vi. A pessoa passa. Você já viu gente, né? Não caiu, não depositou. Porque é verdade, queridos, nós gostamos de dinheiro. E bens materiais? Claro que nós gostamos de coisas materiais. Quem não gosta, desde criança? Já viu criancinha, você dá um sapatinho novo? Que diferença tem do novo e usado? Eu não sei, mas que a criança vai pular de alegria e vai usar o novo, ela vai usar o novo. É assim ou não é? Criança tem 80 brinquedos, ganha um brinquedo novinho, qual que ela vai gostar mais? Do brinquedo novinho. Porque nós gostamos de ter coisas, né? Nós ficamos felizes com algumas coisas materiais. E aí a gente pensa assim: então o dinheiro e os bens materiais são capazes de me fazer feliz. Porque eu fiquei alegre quando eu recebi meu pagamento. Então eu estou pleno. Aí, de repente, você recebe o pagamento e aquela alegria do caixa eletrônico parece que já não está mais muito. E aquela plenitude parece que acabou porque o dinheiro acabou. Porque era dia 3 ainda, faltava 27 dias, e o pagamento foi embora. E aquela alegria? Ela foi embora junto. Né? Dia 3 já está triste, tem 27 dias de tristeza até o próximo mês. Então, é uma ilusão de que o dinheiro e as coisas materiais, elas nos dão uma felicidade duradoura. Isso é uma ilusão. Apesar de ser bênção ter dinheiro, ser bênção ter coisas materiais, e Deus, Ele assim nos dá, porque Ele é um Pai amoroso, essas coisas não podem ser o centro da nossa vida. Nós não podemos ser movidas por essas coisas. Por quê? Porque dinheiro eu posso ter e posso não ter. Eu posso ter um carro e posso andar a pé. Porque são coisas da vida aqui na terra. E são inevitáveis. Em alguns momentos, muitos de nós podemos passar por privações financeiras. E daí? E daí tchau alegria? E daí, tchau, felicidade. E daí, tchau, propósito. Não posso mais fazer a obra. Não tenho dinheiro. Estou triste. Né? Magela abençoado. Não pode mais ter célula na minha casa. Estou desempregado. Estou aborrecido. Né? Meus filhos estão me dando problemas. Então, eu não posso mais ser líder. Porque eu estava feliz, mas agora não estou mais. E aí, queridos, a palavra do Senhor fala: sai desse dinheiro e dessas coisas materiais e olha para a graça. Porque quando vem a graça do Senhor sobre nós, ela sim nos proporciona alegria. E é uma alegria duradoura. O que a Bíblia diz? De um lado tem a ilusão, né, do dinheiro, das coisas materiais. E do outro lado tem a graça. O que a graça diz? Lá no Salmo 23, versículo 1, que a gente gosta de falar. Diz que o Senhor, Ele é o nosso pastor. E que nada vai nos faltar. Queridos, esse versículo significa muita coisa. Sabe o que esse versículo significa? Que quando nós estamos mergulhados na graça do Senhor, pode passar por crise financeira, pode passar por privações, por momentos difíceis, o Senhor vai conduzir a nossa vida de uma maneira tão especial, que mesmo no deserto, não vai faltar nada, nada. Não vai faltar comida, não vai faltar roupa, não vai faltar paz.
E se nós estivermos mergulhados nessa graça, ainda com o espinho da crise financeira, a gente vai conseguir ser feliz. A gente vai conseguir dar frutos, ainda que a conta esteja zerada. Porque nós dependemos da graça e não das coisas materiais. Precisamos, queridos, tirar os olhos de tantas ilusões que vêm nos roubar a nossa alegria de viver. De tantas ilusões que vêm nos roubar a nossa satisfação. E vem fazer a gente desistir dos propósitos de Deus. Porque a gente acha que alguma coisa não vai bem na nossa vida. Alguma coisa não vai bem nessa área, então eu vou desistir do meu propósito. Hoje o Senhor nos alerta. Porque Paulo, ele tinha um espinho na carne. Mas Paulo falou, olha, nisso, na minha fraqueza que eu me torno forte. Ele estava dizendo o seguinte, não é pelas minhas condições, é pela graça que eu consigo. Então a ilusão do dinheiro e das coisas materiais não pode nos roubar a graça. Segunda ilusão que eu listei aqui, é a ilusão dos status e da posição social. Queridos, como as pessoas hoje, elas buscam estar em destaque, né? Como busca o poder, né? As pessoas querem muito ter um status, estar numa posição em que as outras olhem para ela e falem, uau, que chique, né? Chegou o cara, chegou a mulher de negócios, a mulher abençoada. É óbvio, queridos, que é bênção estudar, sonhar, né? Os jovens, querer uma carreira, querer um dia ter um salário bom para cuidar bem da sua família. E isso é bênção do Senhor. O que não pode, queridos, é nós dependermos disso para ser feliz, dependermos disso para cumprir o chamado, depender disso para estar satisfeito. Porque e se a carreira não vier? E se o concurso nós não formos aprovados? E se a resposta for não? E se tiver que ser um espinho na carne? Daí eu vou ser infeliz e desistir de tudo? Ou daí eu vou dizer, eu dependo da graça, eu vou continuar. Ainda que eu não alcance a posição social que eu tanto sonhei, eu vou continuar, porque eu dependo da graça. Queridos, posição social, trabalho, status, são funções temporárias que nós exercemos aqui na Terra. Temporárias. Às vezes a gente acha que é isso tão definitivo, né? Quem é, há uns meses atrás a gente falava, quem é Dilma? Dilma é a presidente do Brasil. Dilma é a presidente do Brasil. Quem é Dilma hoje? Hoje Dilma é a ex-presidente do Brasil. Por quê? Porque ela não era presidente do Brasil, ela estava presidente do Brasil. São funções temporárias. Hoje, você pode estar diretor de uma empresa, mas você não é, porque o ser é algo muito definitivo, é da nossa essência. É estar, porque amanhã você pode não ser mais diretor, pode ser dono, ou pode ser mandado embora da empresa, porque a empresa fechou. As nossas funções aqui na Terra, elas são temporárias. E sabe, queridos, fica aqui um alerta de Deus para nós. Se você exerce função de chefe, se você tem o seu negócio, se você está em uma posição que você delibera sobre as vidas, na sua vida secular, tome muito cuidado com a maneira que você trata as pessoas. Tome muito cuidado como você trata os seus funcionários. Tome muito cuidado como você trata os seus subordinados. Lembre-se, queridos, funções são temporárias. E eu não sou minha função, eu estou na minha função. E mais do que isso, a gente não pode depender disso para ser feliz. A gente não pode depender do status social para ser feliz. Porque se o status não vier, se o cargo almejado que eu sonhei há 20 anos não vier, ainda assim, eu posso ser muito feliz, estar muito satisfeita e cumprir aquilo que Deus determinou na minha vida. Por quê? Porque é pela graça. E o que é que a graça diz sobre isso? Lá no livro de 1 Pedro 2,9, a graça fala sobre isso, olha só. Vós sois a geração eleita, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Aqui nós lemos, não diz que nós estamos nação eleita, nós somos nação eleita. Como diretor de uma empresa multinacional e desempregado, você é sacerdócio real. Sobrando 1 milhão na conta ou com a conta zerada, você é povo escolhido de Deus para dar frutos, para ser feliz,
para conquistar. Porque isso é possível pela graça. E sabe o que eu acho mais lindo, queridos, quando eu olho para esse versículo? Porque aqui não diz que eu estou nação, eu sou nação. Enquanto o estar é tão temporário, né, pode passar, o ser é definitivo. Desde o dia que você nasceu, Deus olhou para você e falou: nação escolhida, sacerdócio real, povo eleito, precioso demais, que eu chamei para um propósito. Qual é esse propósito? Anunciar o nome daquele que nos chamou. Esse é o nosso maior propósito nessa terra. Se você chegou aqui hoje com o maior propósito da terra, ficar milionário, repense o seu propósito. Porque quando nós olhamos para a palavra do Senhor, diz que o nosso maior propósito nessa terra é pregar a palavra daquele que nos chamou das trevas para a sua gloriosa luz. E dá para fazer isso sendo diretor? Dá. Dá para fazer isso sendo sócio? Dá. Mas dá para fazer isso desempregado? Também dá. Porque Ele é pastor e é Ele que cuida. As funções aqui são tão passageiras, são tão temporárias, mas quando nós olhamos para Ele, entendemos o propósito dEle, nós somos felizes. Nós somos felizes. Então, queridos, quando você olhar para o seu irmão ali, se você tem trabalhado no seu dia a dia, você olhar para outra vida e ficar com uma vontade brava, vontade de dar um pega nela, esse abençoado olha para ele e fala: meu Deus, como que eu vou tratar esse abençoado de qualquer jeito? Ele é nação santa. Como que eu vou humilhar o meu funcionário se ele é sacerdócio real, se ele é povo escolhido? Então, nos ensina até mesmo a tomar cuidado com a maneira que nós tratamos as pessoas que passam pelas nossas vidas, que nós convivemos. Então, queridos, status e posição social é bênção, mas não pode substituir a graça, porque a graça é insubstituível na nossa vida. Insubstituível. Outra ilusão que nós buscamos muito, queridos, muito, eu coloquei aqui. Eu preciso ser amado e eu preciso que as pessoas que me cerquem o tempo todo reconheçam o meu valor. Quem aqui não gosta de reconhecimento? Quem gosta? Todo mundo gosta, não é só eu que gosto. Quem não gosta de se arrumar, principalmente as mulheres, e o marido fala: amada, você está linda, maravilhosa hoje. Porque nós gostamos de elogio. A gente fica tão alegrinho, né? Faz um trabalho, entrega o trabalho, aí o chefe fala: nossa, Idailda, você fez um excelente trabalho. Você até dá uma ajeitada. Me dediquei, né? Sou bom mesmo, né? Gostoso. Quem não gosta, né? De ouvir eu te amo, eu estou com você, você é especial. Né? Eu reconheço que você fez um excelente trabalho, né? A esposa limpou a casa, fez o jantar, tudo cheirosinho. Aí o esposo chega e fala: querida, que isso, que casa cheirosa é essa? Lá de fora eu senti o cheiro da comida. O que você acha que essa esposa vai fazer? Vai ficar feliz, sorridente. Por quê? Porque nós gostamos de reconhecimento, né? Nós gostamos de nos sentir amados, cuidados, né? Faz parte de nós. Só que às vezes, queridos, no decorrer da vida, parece que esse reconhecimento vem pouco, né? Mas está pouco, pastora. Me arrumei hoje, meu esposo não elogiou, né? Tenho trabalhado tão duro lá, né? E o meu chefe não fala para mim que eu fiz um excelente trabalho, pelo contrário, me demitiu, porque disse que estava com excesso de contingente, logo eu, que faço melhor que todo mundo. Porque é natural da nossa essência querer ser amado, querer ser cuidado, querer ser elogiado e nos sentir protegidos com isso. Todo mundo gosta, né? Esse reconhecimento todo mundo gosta. Mas a gente tem uma necessidade tão grande que, às vezes, a gente fica um poço sem fundo. Pode elogiar, pode reconhecer que parece que nunca está suficientemente o bastante. Mas não é tanto, né? Falou só que eu estou bonita, eu queria que você estivesse linda, maravilhosa, exuberante, porque a gente sempre quer mais. E quando não vem, né? E quando você faz um trabalho e a pessoa sequer diz: olha, você fez um bom trabalho. Às vezes porque a pessoa nem achou um excelente trabalho, mas esqueceu de dizer, eu não sei. Eu sei que a gente se frustra. E às vezes a nossa alegria é roubada. Às vezes a nossa satisfação vai embora. E às vezes a gente quer desistir do propósito de Deus para a gente, porque a gente acha que não foi reconhecido como deveria. Sabe, queridos, espero que não entre nós, mas eu já vi pessoas que falaram assim: olha, eu entreguei meu ministério. Chamei o pastor e falei: pastor, não conta mais comigo.
Coloca outro no meu lugar. Você fala, abençoado, abençoado, por que você fez isso? O pastor não me reconhecia. Trabalhei duro, o pastor nunca falou para mim que eu fiz um bom trabalho. Eu pregava, as pessoas eram salvas. Eu era um excelente líder de célula, mas ninguém via. Eu, às vezes, ia cedo para a igreja, era o último a sair. Ninguém falava, você fez isso. E algumas pessoas, elas ficam tão pesarosas que elas abrem mão do chamado delas, porque elas acham que não foram reconhecidas. Pior, queridos, sabia que tem gente que vai embora da igreja porque acha que não foi amado? Tem isso. Parece estranho, mas existem pessoas que somem. Querido, você nunca mais foi, não era amado. Mas claro que você era amado, abençoado. Não era, eu não me sentia amado. Então, às vezes, nós criamos assim uma dependência tão grande de que o tempo todo as pessoas vejam o nosso trabalho, de que o tempo todo a gente seja amado, cuidado, protegido. Mas, queridos, a Bíblia também tem uma resposta para essa ilusão. A graça também tem uma resposta para essa ilusão. E é um versículo que eu tenho certeza que você já viu. João 3,16, que diz assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ué, mas o que isso tem a ver com reconhecimento? Isso tem a ver, queridos, que a maior prova de amor pela minha vida já aconteceu. Que a maior prova de amor pela sua vida já aconteceu. Que o maior reconhecimento na minha vida, do meu valor, já aconteceu. E que o maior reconhecimento do seu valor já aconteceu na cruz. Quando Jesus morreu ali naquela cruz, queridos, foi tanto amor por mim, foi tanto amor por você, foi tanto reconhecimento pelo nosso valor, que se eu viver 100 anos aqui na terra, e ninguém dizer que me ama, se eu viver 100 anos aqui na terra, e ninguém dizer que eu fiz um bom trabalho, o amor e a graça de Deus me basta. Me basta, queridos. A gente pode gostar, sim, de ser elogiado, a gente pode gostar, sim, de reconhecimento, mas eu não posso depender disso para ser feliz. Eu não posso depender disso para cumprir o propósito de Deus na minha vida aqui na terra. Porque o amor da cruz me basta. O amor da cruz foi tão grande, tão forte, que eu tenho que ir e ir até o fim. Quando nós olhamos para a cruz, queridos, nós vemos uma demonstração de amor tão grande, que a gente vê que como a gente é carente demais, como a gente é tão poço sem fundo, e mais que isso, como a gente é ingrato com o amor do Senhor. Que ingratidão, né? Que às vezes a gente acha que não somos reconhecidos, que as pessoas não nos amam o suficiente, e a gente simplesmente despreza o amor da cruz, despreza o amor dele para nós. Então, que a gente possa voltar. Se você estiver se sentindo lá no seu trabalho, puxa vida, eu não estou sendo reconhecido aqui no meu trabalho, dá uma olhadinha assim, uma espiadinha na cruz. Tenho certeza que vai dar uma alegria, uma vontade de trabalhar melhor. Se na sua família você puxa a vida, ninguém está me elogiando, ninguém está cuidando de mim, pastora. Dá uma espiadinha na cruz, passa por ela. E aí a gente vai sentir tanta satisfação, tanta alegria, que é uma coisa irracional aos olhos humanos. Como pode? A pessoa acabou de ser despedida e está ali pulando de alegria, em paz. Será que isso é possível? Dá para ser feliz com o espinho na carne? Queridos, a Bíblia diz que dá. Dá para cumprir propósito passando por luta? A Bíblia diz que dá. Não sou eu que digo, queridos, porque a minha palavra não tem peso nenhum, mas a palavra do Senhor para nós, começar em mim dá para ser feliz com o espinho na carne, sim. Dá para cumprir propósito com o espinho na carne, sim. Dá para ganhar alma com o espinho na carne, sim. Porque nós temos graça, queridos. Nós temos graça e nós não podemos ficar dependendo dessas ilusões, né? E nisso nós acabamos o quê? Sendo roubados, né? Quarta e última ilusão que eu queria falar, que às vezes nos roubam, é a ilusão das circunstâncias. Eu acho que essa nos rouba mais do que as 3 primeiras. Por quê? Porque às vezes nós ligamos a nossa plenitude, a nossa satisfação, nas circunstâncias que a gente está vivendo. Está tudo dando certo, minha família está redondinha, então eu funciono. Então eu trabalho na obra, então eu estou satisfeito, então eu consigo ir.
Ah, agora deu um probleminha aqui, agora eu não estou mais feliz, agora eu não faço mais nada, agora eu me afasto de todo mundo, porque as coisas estão começando errado, porque as coisas não estão bem para mim. E isso, queridos, é uma tendência natural nossa, porque nós somos de carne e osso. Por isso que Deus nos alerta. Por isso que o Senhor nos alerta, porque é tanto o amor dele por nós, que ele quer que nós alcançamos a felicidade e a plenitude. Ele quer nos levar a um nível de graça, de mergulho na graça dele, para superar todas essas dificuldades. Então, independente da circunstância, dá para ser feliz. A palavra do Senhor no livro de Filipenses 4:4 diz assim, ó: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Versículo muito pequeno, né? Alegrai-vos no Senhor. Então, Ele é a nossa alegria. Quando o Senhor é a nossa alegria, ainda, queridos, que o espinho esteja doendo, ainda que no peito esteja apertadinho, dá para ser feliz, dá para superar, dá para na fraqueza, a hora que você falar, puxa, eu não sou mais ninguém, não tenho força para mais nada, agora eu estou no fundo do poço. Existe um fundo do poço, esse estou eu, aqui é o lugar onde eu estou, tá? Estou acabado. Lembre-se que você pode estar recebendo do Senhor graça e condições para superar, porque ainda que você esteja se sentindo fraco, o apóstolo Paulo diz, aí eu estou forte. Por quê? Porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É na nossa fraqueza que a gente vê que a gente não está com nada, e que é ele que realiza. É onde a gente consegue depender dele, né? Quando a situação está tão desfavorável, é aí que a gente consegue depender do Senhor. Porque quando as coisas estão dando muito certo, a gente acha que a gente dá conta sozinho. Mas quando desanda tudo, aí a gente começa a olhar para Ele e falar, Senhor, eu preciso do Senhor mesmo. Senhor, eu não dou conta de ser feliz, eu não dou conta de cumprir meu chamado. Senhor, eu não dou conta de viver feliz e satisfeita. Me ajuda. Coloca mais da graça do Senhor em mim. Porque, queridos, nós precisamos entender essa graça de Deus. Nós precisamos todos os dias entender que Ele tem graça para nós. E se tem alguém que quer me ver feliz, que quer te ver feliz, é o Senhor. Se você passou uma semana triste, se você tem passado dias tristes, se o seu peito tem estado um vazio que nada preenche. Ah, mas se eu for promovido, eu preencho. Promovido não preenche. Ah, mas se eu comprar um carro novo, preenche. Comprei, não preenche. Queridos, está faltando você mergulhar na graça do Senhor. Está faltando muito mais da graça, porque essas coisas todas são ilusões, não nos fazem felizes. É Ele que nos faz. E entendendo um pouquinho a graça, queridos, a palavra do Senhor diz em Coríntios 15:10, mas, pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a graça que Ele me deu não tem me sido inútil, ao contrário, tenho trabalhado mais do que todos eles, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Queridos, eu preciso abrir mão da minha autossuficiência. Abrir mão deixa comigo que eu resolvo, pode deixar que eu faço, eu dou conta, a luta é grande, mas eu sou bom nisso. O que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui nesse versículo? Olha que legal, ele estava falando assim, olha, sabe, eu trabalho mais do que os outros. Paulo estava dizendo que trabalhava mais. Eu trabalho mais que eles. Mas eu só sou o que eu sou, e eu só consigo trabalhar mais do que eles por causa da graça. É da graça dele, não é mérito meu. Então, nós precisamos abrir mão da nossa autossuficiência e entender, queridos, que nós somos o que somos por causa da graça de Deus. É pela graça. Nós fazemos o que fazemos por conta da graça. E quando nós olhamos e começamos a entender que é tudo por causa da graça, a gente entende que a gente não consegue sozinho. Queridos, é por causa da graça. O ministério de louvor louvou bonito aqui, queridos, por causa da graça. Por causa da graça. Você é líder de célula, você é líder de célula por causa da graça. Eu estou ministrando aqui hoje por causa da graça. Se tirar a graça, não resta nada. Eu fico muda, não dá para falar nada aqui. Se você tem sido usado por Deus para ministrar sobre vidas, para orar por pessoas, você faz por causa da graça. Se você tem trabalhado mais do que todo mundo no seu ministério, você trabalha mais por causa da graça. É isso que Paulo estava dizendo, que a gente tem que deixar de lado a autossuficiência e entender, querido, que nós somos quem nós somos por conta da graça de Deus. Então, se você tem medo de ministrar, se você tem medo de louvar, se Deus tem um chamado para você, você está esperando reunir condições, o clima ficar favorável, as circunstâncias dar tudo certo, esquece tudo isso, porque é por conta da graça. Só faz, só cumpre, só realiza, porque é por conta da graça.
É o Senhor quem vai capacitar. É o Senhor quem vai te ajudar. É o Senhor que vai te mover e tornar possível você cumprir o seu chamado aqui na terra. Queridos, quantas vezes nós vemos pessoas infelizes, tristes, porque elas acham que precisam de alguma coisa acontecer na família, na vida, para elas ficarem bem e cumprir o chamado. Enquanto, na verdade, elas só precisam ir e fazer por conta da graça. É na graça do Senhor. Então, esse é o primeiro requisito para eu entender a graça. Segundo, queridos, Efésios 2:8. Efésios 2:8 diz assim, ó. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie. O que está dizendo aqui? Aqui está dizendo o seguinte, que nós recebemos a graça por meio da fé. E não foi merecimento. Não foi nada de bom. Eu fui muito boa, eu merecia mesmo estar aqui. Foi graça. E se você está aqui pensando assim, puxa vida, eu não mereço isso. Eu não mereço porque eu pequei a semana inteira. Eu não mereço porque faz tempo que eu tento me firmar na igreja e não consigo. Eu não mereço porque eu sou ruim. Eu não mereço porque tem um monte de coisa errada acontecendo na minha vida. Existe transformação de Deus para você, porque você recebe, não é por merecimento, é por graça. Para que ninguém se glorie, é o seguinte, para que ninguém bata no peito e diga, olha, eu estou cheio de graça porque eu sou bom, né? Que a gente dependa do Senhor, única e exclusivamente dEle. E para finalizar, queridos, eu queria convidar você para abrir a Bíblia em Mateus 11, 28 e 30. Existe bastante graça à minha disposição, muita graça. E olha o que diz a palavra do Senhor. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem graça bastante para nós, queridos. E quando a gente lê essa passagem, é uma passagem que a gente logo imagina e lembra da nossa conversão. A gente fala, puxa vida, que hora abençoada, né? Que eu fui para Jesus e eu abri mão do meu fardo e deixei lá com Jesus e saí leve no fardo dele. Não é uma bênção? É. E isso só acontece uma vez. Não, queridos. Constantemente a gente precisa fazer isso, ó, passar pela cruz, colocar o fardo e pegar a graça. Sabe por quê? Porque quando a gente vai para Jesus, a gente aceita Jesus, a gente chega acabado. Se você ainda não aceitou Jesus, experimenta isso, porque é a melhor decisão da vida de uma pessoa. É algo assim que só quem passa sabe o que está falando. Tenho certeza que todos que já aceitaram Jesus sabem que momento glorioso, que a gente chega tão pesado, pesado com as dores, pesado com o pecado, pesado com a culpa, que aquele fardo pesado e coloca assim, e Deus fala, acabou, deixa tudo aqui, e agora você tem aqui, ó, a graça. Tá certo, você não merece, mas é graça, é para você, é amor. Aí você sai leve, aí você sai pulando, Deus, que coisa boa! O fardo do Senhor é leve, é gostoso. Não é assim? Só que o que acontece depois? Queridos, depois a gente começa a pegar alguns fardos de novo. Depois a gente perde um ente querido, aí dói, a perda é pesada. Aí depois a gente é traído, sofre uma traição, aí pesa. Aí depois a gente peca, a gente cai em pecado de novo, aí pesa de novo. E aí a gente fala, eu já troquei, agora eu vou ter que ficar com esse mesmo. Porque agora eu deixei o fardo de Jesus leve, peguei o meu pesado de volta. E hoje tem um convite de Deus, passa de novo na cruz e troca de novo. Então, de um lado, a gente sofre a perda, a gente vai na cruz e pega o de Jesus. Aí a gente vive, queridos. Aí vem uma decepção, vem uma dificuldade, vem um espinho na carne. Aí a gente volta para a cruz. Jesus, está pesado de novo. E Ele pega de novo e Ele diz, toma, tem graça para você. Amados, tem graça para nós nessa noite. Tem graça bastante para nós nessa noite. Se os irmãos da música quiserem já subir, eu já estou finalizando. Queridos, que você possa, pelo menos, se você esquecer de tudo que eu falei aqui, eu quero que você grave uma frase. Tem graça bastante para você. Tem graça de Deus bastante para a sua vida. Não importa o que você fez. Não importa as circunstâncias que você está vivendo. Deus tem uma palavra para mim e para você hoje. Existe graça bastante disponível para nós. Se você tem carregado algum fardo pesado, se você tem algum espinho que está incomodando, que está doendo, a palavra do Senhor hoje tem graça disponível para você. Dá para trocar, queridos.
porque tem graça disponível para nós. E que todos os dias a gente possa passar pela cruz e trocar o fardo. Vem de um lado o peso, a gente coloca na cruz e pega a graça. Vem de outro lado uma perda, um diagnóstico, problema de saúde, a gente vai lá para a cruz, coloca na cruz e pega a graça. Aí, queridos, ainda que a gente continue com espinho, a gente vai conseguir ser feliz. Ainda que a gente continue na luta, a gente vai conseguir entender que existe um Deus que dá vitória, existe um Deus que cuida de nós e que tem todas as coisas na mão. Esse é o Deus que a gente serve, é o Deus que Ele, queridos, é muito interessado. Nós não imaginamos como Deus tem interesse em nos ver felizes, como Deus tem interesse em nos ver plenos, satisfeitos e cumprindo o nosso propósito. Eu creio, amados, que é tempo da gente cumprir o nosso chamado. Os dias aqui na terra, eles passam rápido demais, para a gente ficar perdendo tempo com tantas ilusões. As ilusões das coisas materiais, as ilusões do status, as ilusões das circunstâncias, esperando tanta coisa para ficar feliz, esperando tanta coisa para funcionar, esperando tanta coisa para servir. Enquanto Deus diz, a minha graça te basta, a minha graça te basta, tenho graça suficiente para você. E é tempo, queridos, de nós experimentarmos mais da graça do Senhor. Queria convidar você para se colocar em pé.